Você já ouviu a história do Barba Azul? Se não, qual é o seu palpite? Do que ela fala? Essa história foi classificada como uma das histórias do assassino de donzelas. Envolve uma mulher que precisa ser resgatada do seu marido ou sequestrador. Em uma das versões, são os irmãos que salvam a mulher, mas em outras, também conhecidas como O Pássaro de Fletcher, em homenagem a uma história dos irmãos Grimm, ela resgata a si mesma. A estudiosa feminista Heidi Heidner diz que as histórias do assassino de donzelas são as mais perturbadoras, porque aqui a mulher está totalmente desamparada, dependendo que outros a resgatem. Antes de prosseguir com a história, se você já conhecia Barba Azul, qual das versões lhe foi apresentada? Do assassino de donzelas, onde ela depende do resgate de outros, ou do Pássaro de Fletcher, onde ela se salva sozinha? Nessa semana, vamos analisar mais a fundo um conto de fadas da Europa Ocidental. A história bastante peculiar do Barba Azul, de Charles Perrault, que a sua mensagem é bem menos direta do que a da Chapeuzinho Vermelho. Embora contos populares devam ter sido contados centenas de anos antes, as versões com as quais estamos familiarizados chegaram até nós por escrito. Na verdade, o conto de fadas literário que conhecemos decolou como gênero no final do século XVII, mais especificamente na França, quando os aristocratas faziam jogos de palavras e contavam histórias entre si. Essa parte do entretenimento acontecia em grandes salões, não salões de beleza, mas salas de recepção. Além disso, nós temos coleções italianas de contos de fadas que vieram antes, como Piacevoli Notte di Staparola, também conhecido como As Noites Agradáveis, de 1550, e também o Pentamerone di Basili, também conhecido como Pentamerão, de 1634-1636, apresentando personagens que contam histórias em voz alta um para o outro. Esse é em si um dispositivo literário muito antigo que remonta ao século XIV. O poeta inglês Geoffrey Chaucer seguiu o exemplo de Boccaccio Decameron em The Canterbury Tales, mas nem as histórias de Boccaccio nem de Chaucer incluem o que agora consideramos contos de fadas. No espaço de alguns anos, no final do século XVII, vários escritores franceses publicaram coletâneas de contos de fadas. Curiosamente, a maioria eram mulheres. Me conta aqui nos comentários por que vocês acham que as mulheres escolheram esse gênero, o que as atraiu para ele. Em 1812, os irmãos Grimm publicaram a sua primeira coleção com 49 contos, baseado em um manuscrito conhecido como Ollenberg, que eles reuniram em 1810. O objetivo ao coletarem essas histórias era nacionalista. O que conhecemos hoje como Alemanha, naquela época era dividido em vários estados independentes. Os irmãos Grimm queriam coletar o que os alemães tinham em comum, não apenas os contos de fadas, mas piadas, folclore, lendas e fábulas. A primeira coleção dos irmãos Grimm rapidamente se tornou popular e foi revisada e expandida, muitas das vezes omitindo contos que estavam nas versões anteriores ou revisando-os substancialmente. Em 1825, eles publicaram a sua Kleine Ausgaben, não sei se a pronúncia tá certa. Eles publicaram a sua pequena coleção ou seleção, que incluía principalmente contos de fadas fantásticos. Eles se tornaram então escritores deveras influentes e bastante populares, inspirando escritores de toda a Europa a escreverem os seus próprios contos de fadas literários com as suas próprias mensagens. Provavelmente o mais famoso deles, o dinamarquês Hans Christian Andersen, que publicou o seu primeiro volume de contos a partir de 1835. Na Inglaterra, entre os escritores estavam o alegórico cristão George MacDonald, a senhora Ewen e a senhora Molesworth, que escreviam contos de fadas didáticos para crianças. E sem esquecer o Oscar Wilde. O dramaturgo escreveu vários contos, entre eles O Príncipe Feliz. A maioria dessas histórias tinham mensagens religiosas fortíssimas e extremamente moralistas. Fosse essa moral explicada no final, como é o caso de Perrault, ou não. O exemplo dos irmãos Grimm de tentar unificar uma ideia de Alemanha inspirou vários outros escritores, como Joseph Jacobs, e ele se focou em contos nacionais ingleses e celtas, começando com English Fairy Tales de 1890, enquanto o folclorista
Escócia, Andrew Lang, montou uma extensa série de contos de fadas coloridos que incluía histórias de vários povos, começando com O Livro Azul das Fadas, de 1889, que, entre outras histórias, incluía o Barba Azul. Nos contos da Mamãe Gansa, de Charles Perrault, em seu volume original, continham 8 contos de fadas, que foram amplamente divulgados nos anos seguintes: A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas, Cinderela, Riquete do Topete, As Fadas e O Pequeno Polegar. Você conhece alguma dessas histórias? Se sim, me conta quando você conheceu. Muitas dessas histórias ficaram conhecidas não só para serem contadas para crianças, mas na Grã-Bretanha como pantomimas, com trajes tradicionais estereotipados para os personagens. As pantomimas foram um entretenimento teatral que durou por muitos séculos e continuam até hoje a serem representadas como uma forma de entretenimento familiar, especialmente no Natal. Essas interpretações, junto com o livro de contos de fadas coloridos, moldaram o imaginário das crianças sobre esses personagens muito antes da Disney. Antes da gente prosseguir, eu preciso refrescar a memória de vocês. Histórias ou Contos de Tempos Passados, de 1697, de Charles Perrault, traduzido por Robert Zember em 1729. Era uma vez um homem que tinha belas casas na cidade e no campo, baixela de ouro e prata, móveis trabalhados e carruagens douradas. Mas, por desventura, esse homem tinha barba azul. Isso o fazia tão feio, tão terrível, que não havia mulher nem moça que não fugisse ao vê-lo. Uma das duas vizinhas, dama de alta linhagem, tinha 2 filhas absolutamente belas. Ele pediu-lhe uma delas em casamento, deixando-a escolher à vontade materna. Nenhuma das duas o queria, e cada uma o passava para outra, pois nenhuma podia decidir-se a aceitar um homem de barba azul. As aborrecia também a circunstância dele já ter desposado várias mulheres, sem que ninguém soubesse o que era feito delas. Para travar relações com as moças, Barba Azul levou-as, juntamente com a mãe e as 3 ou 4 melhores amigas, e algumas jovens da vizinhança, a uma de suas casas de campo, onde passaram nada menos de 8 dias. E eram só passeios, caçadas e pescarias, danças e festins, e merendas. Ninguém dormia. Levavam a noite a pregar peças umas às outras. Ao final, tudo correu às 1000 maravilhas, e a mais nova das meninas começou a achar que o dono da casa não tinha barba tão azul assim e que era um homem muito digno. E logo que retornou à cidade, realizou-se o casamento. Ao cabo de 1 mês, Barba Azul disse à mulher que tinha de fazer uma viagem à província de 6 semanas no mínimo, para um trabalho de importância, e ele lhe pedia para que se divertisse à noite durante a sua ausência, mandasse buscar suas boas amigas, levassem-nas ao campo se quisesse, comessem do bom e do melhor. Aqui estão, disse-lhe, as chaves dos 2 grandes guarda-roupas. Aqui as da baixela de ouro e de prata, que só se usa nos grandes dias. Aqui as dos meus cofres, onde está o meu ouro e a minha prata. As dos cofres de minhas joias. E aqui a chave de todas as dependências da casa. E esta chavezinha é a chave do gabinete, que fica no extremo da grande galeria. Pode abrir tudo, pode ir onde quiser, mas nesse pequeno gabinete eu proíbo-a de entrar. E proíbo de tal maneira que, se acontecer de abri-lo, não há nada que não possa esperar da minha cólera. Ela prometeu cumprir à risca tudo quanto acabara de ser orientado, e ele, depois de beijá-la, tomou sua carruagem e partiu. As vizinhas e as boas amigas não esperaram que as mandassem buscar. Tão sôfregas estavam de ver-lhes todas as riquezas da casa, não ousando visitá-la enquanto o marido
lá se achava. E ao chegarem, sem perda de tempo, começaram a percorrer os quartos, gabinetes, vestiários, cada um mais belo do que o outro. Subiram depois aos guarda-móveis, onde não se cansavam de admirar o número e a beleza das tapeçarias, dos leitos, dos sofás, dos guarda-roupas, dos veladores, das mesas e dos espelhos, nos quais elas conseguiam se ver da cabeça aos pés e cujos ornamentos, uns de vidro, outros de prata e outros de ouro, eram os mais belos e magníficos que já poderiam ter visto. Não cansaram de exagerar e invejar a felicidade da amiga, a quem, no entanto, não alegravam todas essas riquezas. Afinal, ansiosa estava de abrir o gabinete com a pequena chavinha. Sentiu-se tão angustiada pela curiosidade que, sem refletir que era uma indelicadeza deixar sozinha as visitas, que desceu até lá por uma escadinha oculta e com tamanha precipitação que por 2 ou 3 vezes pensou que quebraria o pescoço em uma queda. Chegou até a porta do gabinete e aí ela se deteve, lembrando-se da proibição do marido e considerando que lhe poderia acontecer uma desgraça por haver sido desobediente. Mas a tentação era tão forte que ela não a pôde vencer. Empunhou a chavezinha e, ainda trêmula, abriu a porta do gabinete. A princípio, não viu coisa alguma, porque as janelas estavam fechadas. Momentos depois, começou a notar que o assoalho estava todo coberto de sangue coalhado, no qual se espelhavam os corpos de várias mulheres mortas, presas ao longo das paredes. Eram todas mulheres que Barba Azul desposara e que havia estrangulado. Quase morreu de susto, e a chave do gabinete, que acabara de retirar da fechadura, caiu-lhe da mão. Após haver recobrado um pouco do ânimo, apanhou a chave, fechou a porta e subiu ao quarto para se refazer. Não o conseguiu. Tendo notado que a chave do gabinete estava manchada de sangue, limpou-a 2 ou 3 vezes, mas o sangue não desaparecia. Lavou-a, esfregou-a com sabão e pedra-pomes, enxagou-a, mas o sangue ficava para sempre, pois a chave era mágica e não havia meio de limpá-la inteiramente. Quando se tirava o sangue de um lado, ele voltava do outro. Barba Azul regressou de sua viagem logo nessa noite e disse haver recebido no caminho notícias de que o negócio que o levara a partir acabara de realizar-se com vantagens para ele. A mulher fez quanto pôde para se mostrar encantada com esse breve retorno. No dia seguinte, ele pediu-lhe as chaves e ela as entregou, porém a mão tremia tanto que Barba Azul adivinhou sem esforço todo o ocorrido. "Por que é", perguntou-lhe, "que a chave do gabinete não está junto com as outras? Devo tê-la deixado lá em cima, sobre a mesa. Quero a chave aqui, já." Depois de várias delongas, a mulher teve que levá-la. Barba Azul examinou e disse: "Por que há sangue nessa chave?" "Não sei dizer", respondeu a pobre criatura, mais pálida que a morte. "Você não sabe", continuou ele, "mas eu sei muito bem. Você quis entrar no meu gabinete. Está certo, senhora. Lá entrará e irá ter o seu lugar ao lado das que lá encontrou." Ela se atirou aos pés do marido, chorando e pedindo-lhe perdão, com todos os sinais de um arrependimento sincero. Bela e aflita como estava, seria capaz de enternecer um rochedo, mas Barba Azul tinha o coração mais duro que um rochedo. "Tem de morrer, senhora, e imediatamente." "Visto que tenho que morrer", respondeu ela, fitando-lhe com os olhos banhados de lágrimas, "dei-me um pouco de
tempo para rezar a Deus. Dou-lhe meio quarto de hora, replicou Barba Azul, e nem um momento a mais. Quando ela se viu sozinha, chamou a irmã e disse-lhe: minha irmã, sobe ao alto da torre, eu te suplico, para ver se meus irmãos não vêm. Eles me prometeram que viriam me ver hoje, e se os vires, faze-lhes sinal para que se apressem. A irmã subiu ao alto da torre, e a pobre aflita gritava-lhe de vez em quando: Ana, minha irmã, não vês ninguém? E a irmã respondia: não vejo nada, a não ser o sol que brilha e a erva que verdeja. Entre mentes, Barba Azul, com um grande cutelo na mão, gritava para a esposa com toda a força: desce depressa, ou eu subirei aí. Mais um momento, por favor, respondia-lhe a mulher. E logo baixinho: Ana, minha irmã, não vês ninguém? E a irmã Ana respondia: não vejo nada, a não ser o sol que brilha e a erva que verdeja. Desce depressa, bradava a Barba Azul, ou eu subirei aí. Já vou, respondeu a mulher. E depois: Ana, minha irmã, não vês ninguém? Só vejo, respondeu a irmã Ana, uma grossa poeira que vem desta banda. São meus irmãos? Infelizmente não, minha irmã. É um rebanho de carneiros. Não queres descer? Bradava a Barba Azul. Mais um momento, respondia a mulher. E depois: Ana, minha irmã, não vês ninguém? Vejo, respondeu ela. 2 cavaleiros que vêm deste lado. Mas ainda estão tão longe. Louvado seja Deus! Clamou um instante depois. São meus irmãos. Estou-lhes fazendo sinal, tanto quanto me é possível, para que se apressem. Barba Azul começou a gritar tão alto que a casa estremeceu. A pobre mulher desceu e atirou-se-lhe aos pés, desgrenhada e em prantos. Isso não adianta nada, disse Barba Azul. Tens de morrer. Em seguida, segurando-a com uma das mãos pelos cabelos e erguendo com a outra o cutelo, ia cortar-lhe a cabeça. A pobre mulher, voltando-se para ele, rogou-lhe que lhe concedesse um breve momento para se recolher. Não, não, disse ele, e encomenda bem tua alma a Deus. E erguendo o braço, nesse momento bateram a porta com tanta força que Barba Azul se deteve instantaneamente. Abriram e logo se viu entrar 2 cavalheiros que, sacando da espada, correram diretamente a Barba Azul. Ele reconheceu que eram os irmãos da esposa, um deles Dragão e o outro Mosqueteiro, e fugiu sem demora para salvar-se. Mas os 2 irmãos o perseguiram tão de perto que o alcançaram antes que ele pudesse atingir a escada externa. Atravessaram-no a fio de espada e o deixaram morto. A pobre dama estava tão morta quanto o marido. Nem lhe restavam forças para beijar os irmãos. Verificou-se que Barba Azul não tinha herdeiros, sendo essa a razão pela qual sua mulher se tornara dona de todos os seus bens e empregou parte deles no casamento de sua irmã Ana com um jovem fidalgo que a amava desde muito tempo. Outra parte ela empregou na compra de postos de capitão para os 2 irmãos e o resto no casamento dela própria com um homem muito distinto que lhe fez esquecer o mau tempo que passara com Barba Azul. Fim. Por hoje é isso, mas amanhã eu estou de volta. Tchau!